Com o intuito de tirar algumas dúvidas, estivemos no cartório eleitoral da cidade de Luiz Gomes para conversar com Sidney Francilino, ele que é chefe de cartório da 42ª Zona Eleitoral, correspondente às cidades de Luiz Gomes, Major Sales, Paraná e José da Penha. Ele nos presta informações do acordo realizado com as coligações partidárias a respeito da não realização de comícios, passeatas, carreatas, enfim, das aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus. Logo para início de conversa, a gente quis saber aqui de Sidney Francilino a respeito desse acordo feito pela Justiça Eleitoral com os partidos e coligações com relação à não realização das carreatas e comícios, e a gente quis saber justamente se isso é válido para toda a 42ª Zona Eleitoral ou se alguma cidade vai promover manifestação política. Não, Erivaldo, foi feito por município e cada município, cada candidato, cada partido e cada coligação do município, eles chegaram a um acordo. Exemplo, no município de Paraná, eles chegaram a um acordo que não vão fazer eventos de grande porte, mas vão realizar carreatas e não é todo dia. Eles definiram um dia para fazer esses eventos e vai ser de forma alternada para evitar conflito. Exemplo, um partido ficou com os dias pares e outro com os dias ímpares. Foi assim que ficou definido. E vai haver um evento em cada mês. Isso em Paraná. Já em Luiz Gomes e Major Sales, isso creio eu, que vai servir de exemplo para o Rio Grande do Norte e também para o resto do país, é que não vai haver nenhuma movimentação política, nenhuma propaganda de grande porte, a não ser a abertura dos comitês e aquelas visitas dos candidatos às casas dos eleitores. É de se elogiar essa postura dos partidos, dos candidatos, porque eles preferiram dar ênfase à vida e não ao voto. Isso é de ser louvado, um exemplo do que os candidatos estão dando para toda a população. Com esse entendimento, se acontecer alguma manifestação, mesmo que sem a presença do candidato, e com aquela alegação, aquela velha alegação popular de que a manifestação partiu da vontade do povo, a coligação ou o partido pode ser punido? Erivaldo, pegando como exemplo o município de José da Penha, que lá só vai haver carreata, 2 no mês de outubro e um evento, no caso no mês de novembro, o que foi combinado é que é apenas carreata e que os políticos eles vão se dirigir aos eleitores durante a carreata. Não está autorizada a realização de nenhum tipo de aglomeração nesse movimento, ou seja, nesse evento carreata. Terminou a carreata, dispersa-se todo mundo para suas casas para que se respeite as regras sanitárias do TSE. Quanto à sua pergunta, a questão de punição. Isso foi feito um acordo. Os políticos, os partidos, eles têm o direito de fazer a propaganda todos os dias, mas esse acordo foi firmado na presença da doutora Maiana Nadal Santana Andrade, que é a nossa juíza da 42ª Zona, o promotor Paulo e os assessores jurídicos e os candidatos. Se acontecer algum tipo de aglomeração, isso será apurado e se ocorrer abuso, aí isso vai ficar a cargo da apuração, se houve ou se não houve bula ao acordo que foi firmado em audiência. Certo, você acredita que as lives são alternativas para que os candidatos possam levar a todos as suas propostas? As lives estão permitidas? Existe alguma restrição da Justiça quanto às lives? Ou apenas as lives mícios foram proibidas, que isso a gente já tem uma informação? Erivaldo e todos que nos assistem, a lei das eleições, ele prima pela liberdade de expressão, ou seja, o candidato ele tem a liberdade de ir até o eleitor por todos os meios. Já a live início, que é aquela live onde as pessoas colocam um artista para se apresentar no mesmo ato político, isso em consulta o TSE já definiu que é proibido. Agora,
uma live realizada como um ato político apenas para levar a mensagem do candidato até o eleitor, não há vedação a esse tipo de propaganda. Inclusive, no período de pandemia, até é recomendado esse meio virtual para chegar até o eleitor. Mas a live mício ela está proibida. Uma outra pergunta que nos chegou bastante aqui através dos nossos telespectadores com relação ao dia das eleições, o domingo, dia 15 de novembro. Quais serão as medidas e recomendações da Justiça Eleitoral para combater aglomerações nos locais de votação? Sidney nos responde aqui através da TV Serras e Sertões. O TSE tem um plano de recomendações sanitárias que todos os servidores e todos os envolvidos na eleição, eles têm que seguir. Temos como exemplo que o TRE, o TSE, melhor dizendo, aumentou o número de pessoas que integram a equipe de trabalho nos locais de votação. Chegando o eleitor no local de votação, vão ter 2 supervisores, 2 administradores de prédio, orientando o eleitor qual fila ele vai pegar, para onde ele vai, para diminuir a quantidade de filas e de aglomeração. Isso já é uma forma dessa prevenção e diminuir a aglomeração. Outro ponto importante, aproveitando a sua pergunta, é que os mesários eles vão receber EPIs, ou seja, máscaras, aquele que a gente chama de face view, mas nada mais é do que aquela máscara plástica de proteger, e também nas sessões vão ter álcool em gel para que eles possam se prevenir. Mas nós da Justiça Eleitoral estamos fazendo o planejamento para diminuir ao máximo essa aglomeração. Eu gostaria de destacar também, Erivaldo e todos que assistem aqui, a colaboração do eleitor e do candidato e das pessoas que representam o partido no dia da eleição para evitarem ficar no local de votação depois que terem votado é importante porque diminui a aglomeração. Apenas a presença do candidato, seja prefeito ou vereador, no local de votação já gera aglomeração. Então, se o candidato ou representante de partido votar e se retirar do local de votação, facilita muito para a gente essa colaboração e diminui significativamente a aglomeração. A questão dos eleitores, eles também será obrigatório o uso de máscaras e após a votação haverá alguma recomendação até por parte da polícia para que eles retornem para suas casas? Sim, a gente faz esse apelo aos eleitores de que, após votarem, se retirar do local de votação e seguir para suas casas, até uma forma de proteção. E isso, já para diminuir essa aglomeração, Erivaldo, vai ter um horário especial de que os idosos têm preferência para votar. A eleição esse ano vai começar um pouco mais cedo, vai começar às 7 da manhã, e não às 8, como era nos outros anos. E das 7 às 10, os eleitores, os idosos, eles vão ter preferência para votar. Então a gente pede que os eleitores que se encaixam nessa faixa etária, eles vão votar mais cedo. E os eleitores mais jovens, as jovens, deixem para ir depois das 10 horas da manhã, para que a gente possa fazer esse controle que facilita para todo mundo. Com relação, Sidney, às pessoas infectadas, o que a Justiça Eleitoral vai fazer com relação a isso? Vai pedir uma relação aos órgãos de saúde para que essas pessoas, de alguma forma, não compareçam à sessão eleitoral e possam votar de uma outra forma? Boa pergunta, Erivaldo. Não só os eleitores, como também os mesários e a equipe de apoio, que se tiver sentido algum sintoma da Covid ou febre, ele é recomendado que ele não vá trabalhar, ou no caso o mesário, ele apresenta uma justificativa aqui na Justiça Eleitoral, e o eleitor também evite ir, porque ele pode justificar o voto até pelo aplicativo título. Certo. Muito bem, Sidney, agradecer a você aqui mais uma vez pelo atendimento aqui muito bom que vocês sempre fazem aqui, o acolhimento à TV Serras e Sertões, e deixo aqui o nosso espaço para você deixar seus acréscimos finais. Erivaldo, é importante a gente destacar aqui a equipe de trabalho aqui do cartório. Nós somos apenas em 3, eu, Sérgio Pinheiro e a Andressa, e dizer que nós estamos à disposição dos candidatos, dos representantes de partido, enfim, de toda a população de Luiz Gomes. Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, os eleitores de Major Salles. Lá nós tínhamos apenas um local de votação. Agora nós vamos ter 2 locais de votação, ou seja, foram divididos.
São 4 sessões no 26 de junho e mais 4 sessões no Centro Educacional Infantil, que é conhecido como a creche. Então, isso também é para facilitar a vida do eleitor. Edivaldo, na eleição desse ano foi preciso reduzir o número de urnas eletrônicas em razão da pandemia. Por quê? Porque não houve como fazer licitação para comprar novas urnas e o TSE teve que descartar algumas urnas obsoletas do ano de 2008. Por essa razão, a 42ª Zona Eleitoral vai ter uma redução de 12 urnas eletrônicas. Com isso, os eleitores de algumas seções eles vão ser distribuídos para as outras seções. Aí pode surgir a pergunta, como é que o eleitor vai saber para qual seção ele foi distribuído? Nós vamos divulgar uma lista desses eleitores. No local de votação vai ter essa lista e o eleitor pode se dirigir até o supervisor, até o administrador de prédio e se informar de qual local de votação, qual seção, melhor dizendo, ele vai votar. Isso nós vamos dar ampla divulgação e a gente conta com a colaboração dos meios de comunicação para esse tipo de divulgação. Outro ponto importante, Erivaldo, de destacar é o seguinte, esse ano, a primeira eleição municipal da 42ª Zona, que nós vamos ter pontos descentralizados de transmissão de boletins de urna. O que seria isso? No município de José da Penha, de Paraná e Major Salles, um local de votação ele vai enviar pela internet, ele vai enviar lá do local, ele vai enviar os boletins de urna para o TSE. Só que a apuração, a totalização do resultado que vai ser dado vai ser no cartório eleitoral. Lá apenas vai ocorrer a transmissão descentralizada para que agilize-se a totalização. Mas o eleitor poderia perguntar, mas isso é seguro, essa transmissão? Todo esse procedimento é feito em máquinas que elas são homologadas pelos servidores do TRE. Ou seja, o sistema é um sistema do TRE que apenas está usando uma máquina do local de votação. Então, Anival, nós da Justiça Eleitoral, a gente aqui agradece aqui a sua visita para nós levarmos essas informações aos eleitores de Luiz Gomes, de Major Salles, de Paraná e José da Penha, e dizer que a Justiça Eleitoral ela está à disposição para esclarecimentos e para ajudar ao povo dessa 42ª Zona. Então, nós que agradecemos o espaço, nós estamos sempre à disposição. Amigos, agradecer a todos aqui pela sua audiência aqui na TV Serras e Sertões, dizer que a gente vai estar aí sempre presente, fazendo as coberturas, trazendo informações com relação às eleições 2020. Fique sempre com a gente, fique sempre ligado. A TV Serras e Sertões está sempre atenta a todos os eventos aqui da nossa região. Um forte abraço, fique com Deus, fique na paz. Até o nosso próximo encontro. Até lá, hein?